E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel aqui do canal e hoje o tema do vídeo vai ser sobre 2020. Não é novidade que esse ano tem se mostrado um ano bem dificultoso em relação a várias questões, não só para os brasileiros, mas também para todas as pessoas desse mundo. Será que ele se enquadra em um dos piores anos da história? Ou será que a humanidade já passou por momentos piores? O que aconteceu até aqui? De algum tempo para cá eu tenho visto muita gente afirmar que 2020 está sendo o pior ano da história. Mas será que 2020 merece essa colocação, essa renomeação, esse título? Sinceramente não, porque a humanidade já teve dias piores. E para ter uma noção disso, a gente vai ver alguns deles agora. A peste negra ou a peste bubônica, ela foi uma doença que assolou a Ásia e a Europa. No continente europeu, no auge da epidemia, ela aconteceu de 1347 até 1353 durante a Idade Média. Essa enfermidade ela tem origem na Mongólia e ela se espalhou pelo ocidente através de barcos que realizavam comércio entre a Ásia e a Europa. Gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919. Os historiadores e especialistas da área da saúde até hoje não sabem o local exato onde esse novo tipo de gripe surgiu. O surto aproveitou-se da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai falar daqui a pouco, e ele se espalhou rapidamente pelo mundo, causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas, embora algumas estatísticas falem que até 100 milhões de mortos. A Grande Guerra, como era denominada antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, foi um conflito em escala global. Começou na Europa e envolveu os territórios coloniais. Os Peaky Blinders participaram dessa guerra. Tommy Shelby, John Shelby e Arthur Shelby. Isso não vem ao caso, mas eu só quis citar mesmo. Dois blocos se enfrentaram: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, que era formada pela França, Inglaterra e Rússia. Essa contenda envolveu 17 países dos 5 continentes, como Alemanha, Brasil, Áustria-Hungria, Estados Unidos, França, Império Britânico, Império Turco-Otomano, Itália, Japão, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Reino da Romênia, Reino da Sérvia, Rússia, Austrália e China. E a guerra deixou 10 milhões de soldados mortos e outros 21 milhões ficaram feridos. Também 13 milhões de civis perderam a vida. A crise de 1929, que ficou popularmente conhecida como a Grande Depressão, foi uma grande crise econômica que persistiu até a Segunda Guerra Mundial, sendo considerado como o pior e mais longo período de recessão econômica que o século XX já passou. A Segunda Guerra Mundial estendeu-se de 1939 até 1945, resultando na morte de 60 a 70 milhões de pessoas. Embora existam estatísticas que sugiram que a guerra provocou mais do que 70 milhões de mortos. O conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou-se na Europa, mas se espalhou pela África, Ásia e Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Pôde ser organizada em 3 fases distintas: a fase da supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. Os grupos que se enfrentaram na guerra foram os aliados como o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. Já o eixo, que eram os seus inimigos, eram a Alemanha, a Itália e o Japão. Esse conflito foi marcado por uma série de acontecimentos impactantes. A Grande Segunda Guerra Mundial ela só teve um fim em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Já os nazistas se renderam mais cedo, em maio de 1945. A questão que fica no ar é: 2020 é o pior ano da história? Obviamente não, mas com certeza este ano tem algo de estranho. Estamos sofrendo coisas que não sofríamos há 10 anos.
Bom, o racismo sempre existiu, incêndios florestais sempre existiram, doenças sempre existiram, pássaros sempre morreram, derretimento de geleiras sempre ocorreram. A questão é que, nos últimos 10 anos, não foi tão intenso como está sendo em um ano só. Para começar, estamos com a pandemia do coronavírus, onde no mundo todo já deixou mais de 200 mil mortos. E todos os países do mundo estão atrás da vacina do coronavírus. Inclusive, esse assunto da vacina é um assunto que eu já tratei aqui no canal e eu recomendo que vocês vejam. Recentemente tivemos o caso de George Floyd, o homem americano na casa dos 40 anos que foi vítima do racismo de um policial branco, onde ele foi pressionado pelo joelho do policial contra o chão. Ele não podia fazer nada. O homem morreu e deixou a sua família. Esse caso abalou cada coração, cada psicológico de cada ser humano do planeta Terra que é contra o racismo. Os Estados Unidos viraram um caos. A Casa Branca ficou sem luz. Houve saques contra lojas de videogame, supermercados, contra bancos. Virou verdadeiramente um caos. Os Estados Unidos também estão sofrendo com um problema de incêndios florestais. A Austrália sofreu com isso no início do ano e agora também o Brasil. Mas não só esses 3 países que eu citei, inclusive o Brasil, mas o mundo inteiro está sofrendo com isso. O aquecimento global, ele está causando o derretimento das geleiras. Os ursos polares estão cometendo o canibalismo, acabando com a sua própria espécie. Com derretimento de geleiras, com derretimento da Antártica, o nível do mar sobe. E as cidades que são litorais tendem a ficar debaixo d'água. Com isso também o número de tsunamis tende a evoluir. Terremotos, abalos sísmicos, de 100 anos para cá, foram muitos. A questão é que 2020 está se igualando a um período de 100 anos. Tudo está se intensificando e é por isso que as pessoas tiram de que 2020 é o pior ano de todos. Mas não é. Digo para vocês que daqui para frente tende a ser pior. Tensões entre Estados Unidos e China em uma corrida armamentista, corrida bélica, corrida espacial. Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e Irã, como vocês viram no início do ano. Bom, as tensões tendem a continuar. Recentemente tivemos o acordo de paz entre Israel e Estados Unidos. E inclusive enquanto o presidente de Israel, o ministro, na verdade, assinava o acordo de paz, Israel foi bombardeada pelo Irã. As tensões tendem a continuar. A guerra, a fome, a miséria, a tribulação. A questão é que temos que ser firmes, pois isso só evidencia mais e mais a volta do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal para estar me motivando a fazer mais vídeos como este. Eu sou o Daniel e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.